obrigado pela presença de vocês. Eu acho isso bastante proveitoso e importante para o momento e para o nosso esporte, que é o galeismo. E hoje, graças a Deus, a gente conseguiu reunir um número bom de criadores da cidade, né, de Cedo. E com a figura ilustre do nosso presidente, que infelizmente é de Cedo, da Associação Sergipana Mura, o Luiz Alberto. Também com a presença ilustríssima dos vereadores, representando o povo, tão engajados nessa luta também com a gente, se mostraram favoráveis e estão aqui presentes. Eu acho bastante proveitoso também, demais da conta, porque o galeismo em si, em Cedo, ele faz parte já da nossa cultura, ele faz parte do nosso cotidiano também. Então, passa para o Luiz Alberto. Boa noite a todos. A gente precisa seguir algum ritual, né? Então a formalidade eu vou tentar deixar um pouco de lado, mas quero parabenizar o comprometimento dos vereadores municipais, porque eu acredito que a verdadeira finalidade de um legislador é ser uma voz em defesa de um público. E hoje aqui eu acredito que existe uma parcela significativa da população de Cedo, exigindo desses representantes uma participação em um desejo que não fere o ordenamento jurídico, não onera o executivo e busca apenas ratificar o que a Casa Legislativa Municipal já fez. Porque em dezembro de 2019 foi aprovado um projeto de lei na Casa Legislativa, onde contou com a participação de, hoje ainda vereador, né, Nelson, conseguiu a reeleição, Diego e Marlisson. Então houve o voto favorável de 3 que estão na sua reeleição, né? Então o projeto ele versa sobre criação, preservação e manejo. Às vezes as pessoas não compreendem e querem atrelar a combate, a um espaço de seleção para reprodutores, que isso é um outro debate, não cabe nesse momento. A Lei Municipal de Cedo, por ter sido a primeira, ela não ficou bem elaborada. E eu fui me aprofundando nos estudos e observei que a Constituição Federal Brasileira, ela assegura no artigo 23, que é incumbência da União, dos Estados e do município legislar sobre questões de floresta e fauna. E a nossa ave combatente, ela está inserida dentro do universo da fauna. Eu sempre costumo dizer, como eu disse hoje em um programa de rádio Impropriar, de que eu não trabalho com ilações. Eu sempre cito fatos ou leis, porque não tem como você criar um contraditório diante de um fato verídico. O artigo 29, parágrafo 3º da Lei 9.605, que trata dos crimes ambientais, assegura a ave combatente brasileira como uma ave nativa do nosso país. Porque o que é que de fato condiciona a uma espécie ser reconhecida como nativa de um país? Que ela tenha parte ou seu ciclo de vida concluído em um país ou em águas jurisdicionais. Todo mundo sabe que a nossa ave combatente, ela nasce, cresce e morre dentro do nosso criatório. Então está mais do que assegurado de que o artigo 29, parágrafo 3º, assegura essa espécie como uma espécie nativa. Avançando nos estudos, eu observei que a lei municipal de Cedo de São João, ela deixava a desejar no tocante à incumbência do município em ser uma autoridade quando precisasse dirimir eventuais querelas. Por exemplo, o artigo 23 assegura, como eu mencionei, que é competência do município. Então, o que foi que eu pensei junto com o Michael e com os criadores? Atender a uma necessidade de resguardar essa espécie que está assegurada por lei. Eu quero frisar que a Constituição Federal Brasileira, no artigo 225, inciso 2º, ela deixa bem claro: é incumbência do poder público assegurar todo e qualquer patrimônio genético do nosso país. Tudo que eu estiver citando de lei, se vocês quiserem anotar ou precisar depois, eu posso enviar, porque eu não iria gravar um vídeo, divulgar para o Brasil como um todo, trabalhando com mentira. Então
Então, o artigo 225, inciso 2º, ele assegura a manutenção de todo o patrimônio genético. Essa ave, ela é indiscutivelmente um patrimônio genético brasileiro, como assegurado no artigo 29, parágrafo 3º da Lei 9.605, e eu ainda vou além. Está sendo desenvolvida uma pesquisa na Universidade de Colômbia, em Nova York, nos Estados Unidos, com a amostra de sangue desses animais em todos os países onde ela existe. O único país que eu não encontrei ainda registro de que ela existe é o Canadá. E eu acredito que não é por causa do frio, porque a Rússia tem, e tem uma raça específica em homenagem a um duque. Então, assim, quase 100% do mundo tem esse animal. E foi colhido a amostra de sangue. E qual a finalidade? Comprovar que a agressividade, a belicosidade é uma característica natural, mas ainda vai além. É estender os benefícios dessa ave para nós humanos. Elas têm uma capacidade de regeneração muito acelerada. E as pesquisas estão direcionando para a cura do diabetes. Porque, se vocês, os criadores, conhecem, a ave combatente, com 10, 15 dias, ela cicatriza qualquer lesão. E às vezes o diabetes tem que amputar um membro, porque mesmo diante de todo o tratamento, de asepsia, de uso de medicações, ainda assim precisa para não necrosar. Então veja o quanto é importante. Hoje o Brasil é o maior exportador de aves comerciais do mundo. Frango de corte, ninguém supera o Brasil. Houve um surto de gripe aviária e foi esse banco genético da ave combatente que forneceu características que levaram rusticidade para que as aves comerciais brasileiras superassem com maior facilidade muitas doenças. Então vocês vejam o quanto é importante a manutenção de uma espécie. E muitas vezes, por puro preconceito ou um olhar que não tem a simpatia, né? A gente coloca de lado algo que é muito importante. Eu citei hoje na FM de Propriedade, estou me reportando porque foi hoje pela manhã. Existe um estudioso pernambucano chamado Bechara, que foi utilizado como reforço na tese de doutorado do Márcio Escobar Lunardi, da Universidade Federal da Paraíba, que ele diz o seguinte: ainda que a espécie vizinha se pareça muito, ela não substitui a titular. E eu usei como exemplo a cobra. Os soros que são utilizados para combate à picada de cobra têm como característica cada espécie. Então, a cascavel, ela fornece um tipo de soro. A coral oferece um outro. Se a cascavel deixar de existir, ainda que sejam as duas a mesma espécie, são cobra, mas a coral, ela não substitui a cascavel. Então, isso é para demonstrar a importância da preservação e manutenção de uma espécie. E a nossa ave combatente, ela é assegurada não é por Luiz Alberto, um idealista, um sonhador, um criador da ave combatente, é pela ciência. Houve uma pesquisa publicada pela Universidade Federal da Paraíba, através do Departamento de Neurofisiologia Comportamental, onde foi realizado vários experimentos que comprovou que esse animal ele tem a agressividade como algo natural, já nasce com ele. Eu estou com um artigo pronto para apresentar na Universidade Federal e estive hoje na UNIT para conversar com o coordenador do curso de Direito, que a gente quer fazer um debate sobre as expressões culturais em nosso país, porque elas estão em risco. E eu vou exibir vídeos onde um pinto, 2 pintinhos com 2 dias de vida, eles estão brigando no sofá e um garotinho assistindo. Isso para destruir aquele argumento de que nós, criadores da ave combatente, anabolizamos os animais. Injeta algo, inclusive, para vocês verem quanto algumas pesquisas passam despercebidas por quem não estuda. Eu comprei esse livro ontem, A Proteção Jurídica aos Animais no Brasil, publicado por uma entidade que tem respaldo, Fundação Getúlio Vargas. Mas os pesquisadores cometeram um pecado muito grave e eu conversei com a assessoria jurídica da associação para enviar um ofício à entidade pedindo uma retratação. Porque quando ele fala sobre as aves combatentes, ele diz que a gente introduz pimenta no bico dos animais para eles ficarem mais agressivos. Ele diz que a gente usa um bico de aço para mutilar o adversário. Quando na realidade
o MAPA, que é a autoridade no Brasil sobre questões animais, autorizou através desse manual, isso aqui, olha, Cristiano e demais vereadores, isso aqui é uma lei. Na escala das leis é a mais frágil, porque é uma portaria, mas é uma lei. Todo esse conteúdo foi aprovado pela CTBEA. A CTBEA é a Comissão Técnica Permanente de Bem-Estar, olha, Bem-Estar Animal do MAPA. E eles dizem aqui que o criador, ele pode serrar os esporões do animal, porque o procedimento cirúrgico recebe o nome de ectomia, mas ainda existe hoje veterinários que chegam no criador de Michael, de Luiz Alberto, e diz: você amputou o membro do animal, por desconhecimento. Vivenciando essas situações, o que a associação fez? Nós fomos à Delegacia do Meio Ambiente de Aracaju, entregamos um manual, nós produzimos um arrazoado e entregamos na 10ª Promotoria do Meio Ambiente em Aracaju, ao promotor Dr. Eduardo Matos. Ele percebeu que nós estávamos trabalhando em cima da lei e realizou uma audiência pública com os criadores, com o Pelotão Ambiental, com a ADEMA, com o Ministério da Agricultura, com a Endagro, com uma assessoria da deputada Kitty Lima. Ou seja, foi uma audiência pública voltada para a segurança dessa ave, que hoje precisa ser desmistificada, porque o que existe é um preconceito, uma falta de entendimento. Então veja, a Fundação Getúlio Vargas colabora com a produção de 2 pesquisadores que cometem um crime. Por quê? Para o aluno de direito que está se formando e vai ler isso aqui, na defesa de alguém que não é simpático à causa dos galistas, ele vai usar como referência. O pesquisador Samir Moll e Renato Venâncio disse que o bico é utilizado com a finalidade de ferir o oponente. Aí eu vou fazer uma analogia para que vocês percebam o quanto é contraditório. Eu sofri um acidente, graças a Deus não precisei de uma prótese. Mas se eu precisasse de uma prótese, qual é a finalidade? Me oferecer melhores condições de locomoção, ajudar na minha fisiologia. É o que o bico de metal faz na ave combatente. É uma prótese que serve como proteção para que eles sofram uma lesão. Quando 2 lutadores de boxe ou de MMA entram no octógono, ele usa um protetor bucal. Qual é a finalidade? É proteger que um determinado golpe venha a ferir ou sei lá, quebrar um dente. Então isso é para a gente perceber que às vezes as pessoas produzem artigos científicos, publicam em entidades de referência, mas eles constroem toda uma narrativa que tem um viés para destruir uma expressão cultural que é nossa. O desejo dos criadores em assegurar a manutenção, a preservação, o manejo e exposições, como determina o projeto, dessas aves é assegurado por lei. Eu vou utilizar um exemplo e não olhem pelo prisma da imoralidade, é apenas como critério de registro para que vocês compreendam a importância da gente compreender que os instintos na natureza têm suas finalidades. Eu mencionei para uns colegas que na busca de manutenção da espécie, a paca, ela tem no pênis vários espinhos. A fêmea entra no cio e o tempo inteiro ela foge do coito. Por quê? Porque aquilo vai machucar. Sabe que um pênis entrar numa vagina com 10 ou 20 espinhos e quando você retirar sai rasgando tudo? Mas observe, é a natureza, é um instinto natural. Chega um momento que ela cede. E por que ela cede? Porque para que aquela espécie continue existindo, aquele procedimento é algo natural. Aqui nós temos uma mulher, tem mais alguém não, né? Só uma. Será que se toda mulher que deu um parto, se a tivesse apenas a dor do parto, ela ia continuar parindo? Não, sabe por quê? Porque a dor do parto é superada pela satisfação de ser mãe. Hoje eu conversei isso pela manhã com minha esposa, ela disse, olha, se a mulher parasse para se ater apenas a dor, ela nunca paria. Mas o problema é aquela satisfação quando você pega o bebê no braço e diz, eu consegui. Indiretamente ela não sabe, mas o ser humano está preocupado em dar continuidade à sua geração. A dor não se conta. É como a ave combatente. Hoje eu mencionei ao radialista Patrício Lessa em Propriedade o seguinte: o que o galismo precisa é ser desmistificado. Eu comprei um livro de um
conceituadíssimo historiador holandês chamado Johan Huizinga. Esse cara produziu a maior obra da história medieval de todos os tempos, que é o Outono da Idade Média. E eu comprei um livro que fala sobre o conceito de jogo, que é Homo Luminus, onde ele diz, olha, nos espaços de seleção das aves combatentes não existe o que as autoridades chamam de contravenção. Aqui tem vários criadores, mas eu vou falar para vocês, vereadores, compreender a logística, a dinâmica dessa expressão cultural, que naquele momento o que se faz presente são a emanação de afetos. Quantos aqui estão preocupados com o valor financeiro que você ganhou a briga, em detrimento à satisfação de ter o campeão? Porque a satisfação do criador não é ter o lucro, é ser reconhecido como alguém que tem o melhor animal. E o que é que a teologia diz? Que para essa ave continuar existindo, é necessário o combate. O projeto que Vessa em Cedro, em Propriá, que foi aprovado em Laranjeiras, em Aparecida, em Aracaju, não fala em briga, fala em manutenção da espécie. Por quê? No passado, os ambientalistas entravam nos criatórios, levavam esses animais e sacrificavam de forma sumária. Um juiz, Cristiano, Marcos e Fábio, da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, ele fez uma apreensão. Aliás, ele não fez uma apreensão, né? Quem fez a apreensão foi o delegado, na companhia de um promotor de justiça. Levaram 75 galos de briga que estavam na rinha. O delegado chegou lá, se deparou com a lei e disse, e agora o que é que eu faço se eu não tenho que botar esses animais? Informou o juiz, mediante ofício. De boca, eu aprendi na universidade que só beijo e seus derivados. São as coisas mais gostosas que existem. No trato com a lei tem que ser... Então o que ele fez? Oficiou o juiz e disse, olha, eu não tenho que botar esses animais e eu não posso ficar responsável. O que é que eu faço? O juiz, também desconhecendo a lei, mandou sacrificar os animais de forma sumária. O que foi que o PROS fez através do senador Telmário Mota? Mobilizou o Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes, liminarmente, acatou a DPF 640. Arguição, você é da área de direito, não é isso? Arguição de descumprimento de preceito fundamental. E o ministro acatou. E o que ele fez? Olha, a partir de hoje, no Brasil, está proibido o sacrifício de animais, ainda que encontrado em condições de práticas de crueldade ou maus tratos. No dia 20 de novembro do ano passado, o plenário do Supremo Tribunal Federal se reuniu para decidir sobre a liminar monocrática. 6-0 para os galistas. O ministro Cássio Nunes pediu vistas e suspendeu a votação. Ainda que no retorno, os 5 que falta votar, voto contrário, hoje no Brasil está proibido o sacrifício de animais. Por que o ministro agiu dessa forma? Se vocês entrarem na internet, vocês vão encontrar. A resolução 37 de 2018 do CONSEA diz que para sacrificar animais pelo processo de eutanásia precisa de 3 critérios. E vocês vão se chocar, porque o veterinário que aplica a medicação, ele tem que ser capacitado pelo CETAS. Ele tem que ter uma habilitação, porque para você sacrificar um animal pelo processo de eutanásia tem que ser em um ambiente na penumbra, tem que ter silêncio, tem que ter técnica de imobilização, ou seja, todo um rito. Aí veja quanto preconceito existe contra o galo. O juiz foi lá e disse, mata. Isso deixa claro que o que existe é um preconceito, não é o ordenamento jurídico que prevalece. Olha, a Lei 13.000, anota aí, Cristiano, para você pesquisar depois. A Lei 13.052 de 2014, ela diz bem claro, no parágrafo 1º, todos os animais que são recolhidos nesses espaços devem ser devolvidos ao seu habitat natural. Não sendo tal medida viável em decorrência de questões de sanidade, fica o mesmo destinado a jardins zoológicos, entidades filantrópicas ou similares, para guarda e cuidados. Sempre que eu falo, eu procuro que o pessoal se atenha ao verbo
guarda e cuidado, não é para sacrifício. E o parágrafo 2º da mesma lei diz o seguinte: a autoridade autuante fica responsável e tem que deixar os animais sob os cuidados de um técnico habilitado. Foi essa lei que nos assegurou que o governador do estado, Belivaldo, aprovasse uma lei para o galismo. Garibaldi Mendonça deu entrada, conversamos com ele por 2 ou 3 vezes no gabinete, fizemos algumas sugestões, o mesmo acatou e o governador foi lá e sancionou. E o que é que diz a lei? Está aqui, depois eu vou passar para vocês. A lei 8.657 do estado de Sergipe, o que me chama a atenção e o que é mais importante para os criadores é o artigo 3º. O que é que ele diz? Havendo impossibilidade do Estado em cumprir o que rege a lei federal 9.605, de 12 de fevereiro de 98, que é a lei dos crimes ambientais, em seu artigo 25, parágrafos 1 e 2, com alterações da lei federal, que é essa que eu citei, 13.052, de 8 de dezembro de 2014, no tocante, prestem atenção, no tocante à destinação das aves resultantes de apreensões. Aí o que é que ele diz? Devem as mesmas ficar a cargo do proprietário, na condição de fiel depositário. Até hoje o estado de Sergipe não tem um local para receber esses animais. O que é que acontece quando os animais estão na prática do combate? A polícia chega lá, chama a Denison, que é o dono do espaço, faz um TOC, mas os animais ficam com os proprietários. O inventário hoje no Brasil é a única coisa da cadeia, é pensão alimentícia e fiel depositário. Por quê? Eu fiquei responsável pelo meu animal. Se ele morrer, eu tenho que filmar, eu tenho que informar na secretaria do cartório que ele morreu. Por quê? Porque o juiz vai cobrar, e se você não procede dessa forma, então assim, existe uma responsabilidade grande, mas existe uma seriedade por parte do governo em dizer o seguinte: o Estado não tem onde botar esses animais, então deixe com os donos até que se resolva essa querela. O que é que a gente está buscando em Cedro? Inserir o município como protagonista nessa defesa dessas aves. De que forma? O artigo 23 da Constituição diz que é competência do município. Então, o que foi que a gente pensou? Os vereadores poderiam observar com um olhar, né, de quem de fato está vivenciando essa realidade, de que eu acho que o órgão competente em sede para tratar de questões animais é a Secretaria de Agricultura ou a Vigilância Sanitária, ambos em consonância. Então, o que foi que a gente pensou? Eu sentei com mais algumas pessoas, produzimos o que a gente pensa em acrescentar na lei municipal e passamos para Marlisson. Ele falou para a gente aqui, no Viva Voz, que já tinha enviado os 3 artigos, inclusive para o executivo.